Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os novos protocolos de sepse, que é o score de sepse Fênix. Vim falar isso porque muita gente não está sabendo aí desse protocolo novo e eu vim trazer essa novidade mega especial para vocês. Antes de entrar propriamente dito, pessoal, para falar para vocês aí o que é esse protocolo novo da sepse, eu preciso falar um pouquinho para vocês de sepse. Sepse, como muitos já sabem, é uma infecção. O paciente adquire uma infecção e essa infecção começa a trazer transtornos para esse paciente. Tem infecção que é levinha, tem, por exemplo, uma pneumonia que não vai dar grandes problemas, uma infecção renal que não vai trazer grandes problemas para o paciente, porém tem aquelas infecções mais severas, onde o processo inflamatório no organismo é muito grande. E esse processo inflamatório grande no organismo começa a gerar um choque. O tecido começa a não perfundir direito, os órgãos começam a não perfundir direito. Vocês sabem que o nosso organismo ele precisa de oxigênio para sobreviver. Meu cabelo precisa de oxigênio, meus olhos precisam de oxigênio, minha boca, meus dedos, meu coração, meu fígado, tudo precisa de oxigênio para sobreviver. Porém, a septicemia, quando eu tenho uma infecção muito grave que gera um transtorno inflamatório, o que ele faz? A artéria, ela é assim, ó. Ela tem um tônus para perfundir os tecidos e ela precisa desse tônus para perfundir bem os tecidos. Então, quando eu tenho uma septicemia, os meus capilares eles fazem assim, ó. Os meus capilares eles vasodilatam. Quando ele tem essa vasodilatação, eu não consigo gerar uma pressão de perfusão suficiente para o meu organismo. E aí meu organismo começa a sofrer. O oxigênio no meu organismo começa a diminuir. Presta atenção para vocês entenderem um pouquinho. Sabe quando a gente está aguando um jardim? Você tá lá com a mangueira aguando um jardim, você ligou lá a mangueirinha para aguar um jardim. Tá lá, tem... e a água tá caindo aqui pertinho de você. Eu sempre faço essa analogia. A água tá caindo bem pertinho de você aqui. Quando você aperta essa mangueira, o que acontece? A água vai mais longe. Então você aumenta a pressão, você diminui o calibre do vaso e a água vai lá longe. Então ela consegue perfundir melhor os tecidos, mais longe os tecidos. Agora o inverso também é verdadeiro. Quando eu tenho essa mangueira e essa mangueira aumenta o diâmetro, diminui a pressão. Então ao invés de cair água aqui, começa a cair aqui. Eu não tenho essa pressão de perfusão. O oxigênio ele não consegue ser entregue direitinho para os tecidos. Então isso que é o choque séptico. É essa vasodilatação generalizada dos capilares, onde eu não consigo entregar o oxigênio que eu preciso para o meu corpo. Se eu não entrego o oxigênio que eu preciso para o meu corpo começa a entrar em sofrimento, começa a diminuir o oxigênio dos órgãos, começa a aumentar o ácido lático, e aí eu posso ter a morte dos tecidos. O coração pode bater mais devagarzinho, a pressão do paciente pode cair, o lactato começa a aumentar, enfim, isso tudo é gerado por um choque séptico, por uma sepse, por um choque séptico. A septicemia, como eu já falei para vocês, é uma infecção que o corpo gerou uma inflamação e aí começou a dar ruim, começou a parar de ir oxigênio para o corpo e esse corpo começou a sofrer. Antigamente, para a gente falar que o paciente tinha uma septicemia, esse paciente tinha que ele caía em vários fatores diferentes. Por exemplo, para eu falar que o paciente tinha uma sepse, ele tinha que ter um foco de infecção suspeito ou confirmado e ele tinha que ter o SIRSE, que é os sintomas da síndrome da resposta inflamatória. SIRSE, síndrome da resposta inflamatória. Então vamos supor, vamos colocar isso para termos práticos para vocês entenderem. O paciente, ele tinha, por exemplo, se ele chega com febre, tosse e cansado. Eu suspeitei, e ele estava crepitando nas bases pulmonares. Eu suspeitei que ele tinha uma pneumonia. Aí eu suspeitei da infecção? Suspeitei. Agora eu tenho que ver os sintomas inflamatórios dele. E os sintomas inflamatórios ali, que correspondem a CIRSE, era o quê? Frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada, leucocitose, febre. Isso eram os sinais de CIRSE. Então, quando eu tinha CIRSE com o foco de infecção suspeita, eu juntava isso, então eu tinha uma septicemia. Porém, isso se mostrou muito falho, porque esses pacientes que a gente imaginava que eles tinham septicemia, não era tão evidente assim qual paciente
morria mais, qual paciente morria menos, qual paciente era mais grave. Então a gente sempre ficou muito perdido nisso, porque esses protocolos foram feitos quando? Os protocolos recentes foram de 2001, depois teve um protocolo de sepse 2 no adulto de 2005, depois de 2016. Então isso a gente sempre pegou muitos protocolos do adulto e trouxe para a criançada. Só que a gente sabe que criança não é um adulto pequeno. Criança é um bichinho totalmente diferente do adulto. Então a gente tentou trazer isso para a pediatria, mas dava muito errado. Você que atende criança já deve ter se deparado com uma situação dessa. Você pega uma criança que tem uma pneumonia e aí a saturação dela tá de 90. E aí você, será que ela tá com septicemia ou não? Será que eu abro o protocolo de sepse ou não? E a gente ficava meio perdido. E aí para você abrir esse protocolo de sepse, você tinha que pedir um mundo velho de exame. Você tinha que pedir exame cardiovascular, você tinha que pedir exame renal, você tinha que pedir exame do fígado, enfim. Era muita coisa que você tinha que pedir. Eu até deixei aqui para vocês verem como a gente fazia anteriormente. Olha só como era doideira. Então o paciente tinha que ter os critérios para disfunção orgânica, cardiovascular, tinha que ter um monte de coisa, respiratório, um monte de coisa, neurológico, um monte de coisa, hematológico, renal, hepático. E eles viram que a gente se perdia muito com isso. Era muito perdido e a gente não sabia realmente identificar o paciente que tinha sepse e estava com uma predisposição grande para morrer. E isso foi alterado agora em 2024 no Sepse Score de Fênix. Lá em Fênix eles ajustaram isso e eles deixaram o negócio mais simples. Presta atenção como eles deixaram o negócio mais simples. Agora, o paciente, quando ele tem uma suspeita de infecção, ele pode ter sepse ou choque séptico. Antes, a gente falava que ele tinha sepse, que ele tinha sepse grave e choque séptico. Agora foi tirada a sepse grave. Então, o paciente tem sepse ou choque séptico, e muito mais fácil. E agora eles diminuíram os parâmetros que a gente vai analisar. Se antes analisava coração, rim, fígado, aquele mundo velho, não. Agora é o seguinte, você vai analisar 4 parâmetrozinhos, 4 sistemas que são os sistemas mais importantes. Dr. Kaique, quais são esses sistemas mais importantes? São 4. O sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema neurológico e o sistema de coagulação. Então eles viram que esses sistemas, quando eles estão alterados, eles predispõem uma gravidade muito maior no paciente do que aquilo no passado. E esse novo protocolo, ele trouxe para a gente, ele veio para a gente diagnosticar o paciente mais fácil. Então, as pessoas que trabalham no interior, que não tem muita condição, que não tem muito exame, vai conseguir diagnosticar uma sepse, um choque séptico mais facilmente do que antigamente. Porque agora eles reduziram, enxugaram esse protocolo para você tomar uma conduta mais assertiva. A conduta mudou? Não, eles não trazem uma conduta nova. A gente sabe que o paciente com septicemia, primeiro você tem que hidratar ele bastante, hidratar, entrar com antibiótico na primeira hora ou até na terceira hora e, se precisa, entrar com droga vasoativa. Mas esse protocolo não mudou o tratamento, ele mudou assim. Quando a gente vai diagnosticar, vai ser mais fácil agora do que antigamente diagnosticar um paciente com septicemia. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora desse novo protocolo de Fênix de 2024. Como é que eles fizeram? Pessoal, eles juntaram mais de 25 mil médicos. Então, foi muita gente. Eles juntaram mais de 25 mil médicos e eles juntaram mais de 3 milhões de atendimentos nos 6 continentes do mundo. Então, eles pegaram tudo isso, juntaram, colocaram essa galera no mesmo lugar, os médicos no mesmo lugar e começaram a discutir. Como é que vai ser, o que a gente vai colocar aqui que a gente acha mais importante para diagnosticar sepse e choque séptico, e eles entraram em um consenso. Quando 80% das pessoas entravam em um consenso, eles colocavam no score de Fênix, que eu vou mostrar para vocês. Então, a partir desse momento, a gente vai pensar assim: quando um paciente ele chega com alguma infecção e ele não tá bem, ele tá com a cara de que tá grave, a gente vai abrir o protocolo de sepse. Abrindo o protocolo de sepse, a gente vai investigar 4 coisinhas e eu quero que vocês prestem atenção. Então, primeiro, a gente vai avaliar o sistema respiratório desse paciente e dar uma pontuação. Olha só. Presta atenção. Esse é o protocolo onde a gente vê o sistema respiratório. Eu quero que vocês se concentrem no sistema respiratório agora.
O paciente, quando ele chega em grave, você vai ver o sistema respiratório e você pode dar uma pontuação de 0 a 3 pontos para esse paciente. Se ele preencher esses critérios aqui, você vai dar 0 ponto. Se ele preencher esses critérios, 1 ponto. Se ele preencher esses critérios, 2 pontos. E se ele preencher esses critérios, 3 pontos. Mas vamos destrinchar um pouquinho para vocês entenderem. Ele pede esse critério aqui. Olha esse critério. Você pega a pressão arterial de oxigênio e divide pela fração inspirada de oxigênio. Se ela for maior ou igual a 400, tem 0 pontos. Você pega daqui 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos. Vocês viram que para eu pegar a pressão arterial de oxigênio, eu preciso de uma gasometria. E muitas vezes vocês não vão ter a gasometria no pronto-socorro. O que vocês vão ter? O que vocês geralmente têm fácil no pronto-socorro? A saturação de oxigênio e a FiO2 que você está dando para o seu paciente. Então presta atenção. Olha como ficou muito mais fácil classificar esse paciente. Você pega a saturação de oxigênio do seu paciente. Vamos supor, esse paciente chegou saturando 92%. Então você vai dividir 92 pela FiO2 que você está dando. Se você não está dando nenhum FiO2, a mínima FiO2 do oxigênio é 21%. Vocês concordam comigo? Então vamos lá. Vamos aqui para a calculadora só para vocês entenderem como é que é feito isso. O paciente, ele chega para você com a saturação de O2 de 94%. Vocês vão pegar 94 e dividir pela FiO2. Se ele está em ar ambiente, qual é a FiO2 do oxigênio? 21%. Só que aqui ele traz em porcentagem. E aqui a gente vai colocar ele em números decimais. Então a gente vai colocar 0,21. Vai dar aqui, ó, 447. Então tá acima. Então esse paciente não preenche nenhum ponto para o critério de septicemia. Beleza? Vamos supor que esse paciente tivesse com FiO2 aqui de 89%. Não, 94%. E você desse um FiO2 para ele, um oxigênio de 40%, dividido por 0,4. Ele ia estar 235, tá vendo? Ele ia estar maior que 292? Não, ele ia estar menor que 292. Se ele está menor que 292, você ia dar algum ponto para ele? É assim que você vai fazer esse protocolo. Vamos passar para um ponto aqui. Se a saturação de oxigênio dividido pela fração de oxigênio inspirada der menor que 297, em qualquer suporte respiratório, você vai dar um ponto para ele. Então, esse paciente que a gente deu oxigênio para ele, que ele estava em suporte ventilatório, o número deu menor que 292, a gente ia dar um ponto para ele. Aqui a gente só pontua como 0 um paciente sem oxigênio. Então aqui tem que estar sem oxigênio, aqui ele está com oxigênio, e se o valor der menor que 292, a gente dá um ponto. Se esse paciente der entre 148 e 220, tiver em oxigênio ou ventilação mecânica, ele ganha 2 pontos. E se esse paciente tiver em ventilação mecânica, com essa razão aqui, com 148, você dá 3 pontos. Vamos supor, o paciente chegou saturando 95%. 95 dividido pela FiO2 do oxigênio, que é 21%. Vocês vão colocar 0,21 e calcular e vai dar o valor. Você vai dar essa pontuação pelo respiratório do paciente. Se você tiver o gasômetro, você faz pela gasometria. Essa aula, ela é um pouquinho mais assim com números, mas vocês têm que entender isso. Mas fica tranquilo que eu vou fazer da melhor forma possível. Então a gente já viu que esse paciente, você pode contar o respiratório dele. Você também vai ver o cardiovascular dele. Olha só, se esse paciente agora tiver sem nenhuma droga vasoativa, ele não tem nenhuma droga vasoativa, o lactato dele está menor que 5 e a pressão arterial média dele está acima desses valores, aqui você vai ver pela idade, até um mês acima de 30, de 1 mês a 11 meses acima de 38. Se ele não tiver nada disso no cardiovascular dele, você vai dar 0 ponto para eles. Aqui, o ponto cardiovascular vai de 0 a 6 pontos, certo? Então, se ele não preenche nenhum desses critérios, 0 pontos. Agora, aqui, se ele preenche critérios, você vai dar 1 ponto de 3. Então, se ele está com alguma droga vasoativa, você vai dar 1 ponto para ele. Se o lactato dele está entre 5 e 10,9, você vai dar mais 1 pontinho para ele. E se a pressão arterial média estiver entre esses valores aqui, dependendo da idade, você vai dar mais 1 ponto para ele. E se o paciente tem 2 ou mais drogas vasoativas, por exemplo, ele está com dobutamina e adrenalina, ou o lactato está maior ou igual a 11,
ou a pressão arterial média dele está menor que esses valores, a depender da idade, você vai dar 2 pontos para esse paciente. Entendido? Então aqui, ó, no respiratório vai de 0 a 3 pontos, no cardiovascular vai de 0 a 6 pontos. E assim você vai pontuando esse paciente. Então vamos relembrar. Paciente chegou com uma infecção. Paciente chegou com uma pneumonia, tá saturando baixo, tá com cara de grave. Você vai lá, você já vai começar a fazer o protocolo de sepsis, que você sabe, colher exame, colher gasometria, colher não sei o quê. Já entra com soro, já entra com antibiótico e vai colher isso aqui para ver se o risco dele de morte é maior que o dos outros pacientes. Para quê? Você ter um cuidado maior, mandar esse paciente para UTI. Então, se no respiratório ele tiver aquelas alterações, ganha ponto. Se no cardiovascular dele tiver pontuação, ele ganha ponto. E por que esses pontos? Porque a gente vai ver lá embaixo que se ele tiver uma pontuação, você classifica ele como sepse ou como choque séptico. Então, você vai saber que nível de gravidade esse paciente está. Beleza. Então, a gente já viu o sistema respiratório, o sistema cardiovascular. Então a gente vai evoluir para o sistema de coagulação. O sistema de coagulação, ele vai de 0 a 2 pontos também. Então o que você vai ver? Você vai ver plaqueta, se está acima de 100 mil, você vai ver o RNI, se está menor ou igual a 1,3, o D-dímero, o fibrinogênio, e você também vai dar um ponto cada até 2, né? Então você deu um pontinho aqui, ó. Ele tem isso aqui e isso aqui, até 2 pontos você já deu. Ele não vai fazer 3, 4 pontos se tiver isso tudo, não. Você só vai dar até 2 pontos. Então se ele não tiver nada, se ele tiver bonzinho, você vai dar pontuação 0, sem risco de sepse. E se ele tiver com alguma alteração, já tem o risco de sepse. A coagulação é isso. Aí vocês perguntam assim, doutor Caio, precisa decorar isso? Não, você não precisa ter isso decorado. Isso aqui é uma tabela que você vai levar contigo no seu plantão. Quando você atender um paciente que está grave, você vai colher os exames e colocar ele nessa pontuação, para ver se ele está com sepse ou choque séptico. E o quarto e não menos importante aparelho que você vai medir vai ser o neurológico. O neurológico vai te dar uma pontuação de 0 a 2 pontos. Se a escala de coma de Glasgow for maior que 10 e as pupilas estiverem reativas, ele não ganha nenhum ponto. Se a escala de coma de Glasgow tiver menor ou igual a 10, ele ganha 1 ponto. E se as pupilas estiverem fixas bilateralmente, ganha 2 pontos. E agora você vai entender por que é importante isso. Nos critérios de sepse de Fênix, você vai classificar como sepse séptico, não tem mais sepse grave. Se ele tiver uma infecção suspeita ou até mesmo confirmada, então o paciente chegou com febre, tosse, catarro, tá cansado, tá crepitando, você acha que ele tem uma pneumonia. Então ele tem uma infecção suspeita. Você viu que o estado geral dele não tá bom? Você vai colocar ele na pontuação. Você vai colher todos esses exames, né? A saturação você não precisa de exame, o cardiovascular você precisa de exame, ou pode ser só a pressão. As plaquetas aqui, a coagulação você precisa de exame, e a escala de coma de Glasgow você não precisa de exame. Mas vamos supor, se ele tiver acima de 2 pontos, igual a 2 pontos aqui, ele já está com sepse confirmada. Se ele está com sepse confirmada, o que você vai fazer? Hidratação venosa, 20 ml por quilo em 20 minutos, hidratar bastante ele, colocar antibiótico e pedir UTI para ele. Agora, se ele tiver com sepse, pessoal, com 1 ponto a mais no score cardiovascular, se ele tiver 1 pontinho só no score cardiovascular, ele já está considerado como choque séptico. Então pensa comigo, esse paciente chegou no seu pronto-socorro e você viu que o lactato dele está entre 5 e 10. Você já pode considerar que esse paciente está num choque séptico. Ou se esse paciente ele está tendo que usar uma droga vasoativa, ou então se a pressão arterial média dele está abaixo disso aqui, você já considera que esse paciente está muito grave e está com choque séptico e vai tratar ele de maneira muito mais agressiva. Então esse paciente tem que estar com uma sepse com mais ou igual 1 pontinho no score cardiovascular. Então é assim que você vai classificar o paciente como sepse e choque séptico. O tratamento mudou? Não, o tratamento continua sendo o mesmo. Doutor Kaique, qual o tratamento? Hidratar bem esse paciente o mais rápido possível, entrar com antibiótico, a ceftriaxona, a gente usa na pediatria, e se esse paciente precisar de droga vasoativa, adrenalina, noradrenalina, dobutamina, enfim, se ele precisar de alguma droga vasoativa, você vai colocar na veia dele para esse paciente sobreviver. Então é isso que é o novo protocolo de sepse. O que é muito importante vocês saberem aqui?
E esse score de sepse, ele foi desenvolvido por vários médicos, como eu falei, ele é aceito internacionalmente, então o mundo todo se baseia agora nesse score de sepse. Você não usa mais aqueles critérios de CIRSE, você não vai ver mais frequência cardíaca, frequência respiratória, leucocitose para classificar esse paciente em sepse em choque séptico. Não que isso não seja importante, você vai continuar vendo esses parâmetros para saber se o paciente está grave ou não. Porém, para classificar em sepse em choque séptico, você não vai precisar utilizar mais esse parâmetro de CIRSE, tá bom? O critério de sepse de Fênix é usado mundialmente. Esse protocolo ele se aplica para crianças abaixo de 18 anos. Esse novo protocolo é composto por 4 sistemas. Agora enxugou. Antes eram vários sistemas, agora enxugou esse protocolo. Então ele é feito agora pelo sistema cardiovascular, que é um dos mais importantes, respiratório, de coagulação e neurológico. E a disfunção, quando o paciente está em sepse e choque séptico, aumenta muito mais o risco dele de ter uma infecção, de ter uma mortalidade por sepse. Então, você está com o paciente com sepse, entra com antibiótico, ceftriaxona e encaminha para UTI.